reflexos condicionados. O reflexo tornou-se um instrumento mais importante para a análise quando se demonstrou que novas relações entre estímulos e respostas podem ser estabelecidas durante a vida do indivíduo através de um processo primeiro estudado pelo fisiologista russo I.P. Pavlov. H.G. Wells certa vez comparou Pavlov a outro de seus contemporâneos ilustres, George Bernard Shaw. Considerou a importância relativa para a sociedade do tranquilo trabalhador de laboratório e do habilidoso publicista e expressou sua opinião descrevendo uma situação hipotética. Se os dois homens estivessem se afogando e só houvesse um salva-vidas, escolheria Pavlov. Evidentemente isto não agradou a Shaw, que, depois do que parece ter sido uma rápida olhada nos trabalhos de Pavlov, vingou-se. Seu livro Aventuras de uma Garotinha à Procura de Deus descreve as experiências de uma menina em uma selva de ideias. A selva é habitada por muitos profetas, alguns antigos e outros bem modernos, como um velho míope que tem uma estreita semelhança com Pavlov. A garotinha encontra Pavlov logo após ter se assustado com o rugido amedrontador do profeta Mika. Recompõe-se no meio da fuga, para e exclama: "Por que estou fugindo? Não tenho medo deste bom velho. Teus temores e tuas esperanças são apenas fantasias", disse uma voz próxima a ela, vinda de um velhinho muito míope de óculos, sentado sobre um tronco nodoso. "Ao fugir você está agindo por um reflexo condicionado. É muito simples. Vivendo entre leões, você, em sua infância, associou o som de um rugido ao perigo de morte. Daí sua fuga precipitada quando aquele supersticioso e velho asno gritou com você. Esta notável descoberta custou-me 25 anos de pesquisa devotada, durante os quais cortei o cérebro de inúmeros cães, e observei o cuspe deles, fazendo cavidades em suas faces para que salivassem por ali em vez de através da língua. O mundo científico em peso prostra-se aos meus pés, admirando minha obra colossal e agradecendo a luz que lancei sobre os grandes problemas da conduta humana. Por que você não me perguntou?", disse a garotinha. "Eu poderia contar-lhe em 25 segundos, sem maltratar aqueles pobres cães." "Sua ignorância e sua presunção são inauditas", disse o velho míope. É claro que o fato era do conhecimento de qualquer criança, mas nunca tinha sido provado experimentalmente no laboratório, e não era conhecido cientificamente. Chegou a mim como uma conjectura disforme. Transformei-o em ciência. "Você alguma vez já conduziu um experimento?" "Muitas", disse a menina. "Vou fazer um agora. Você sabe onde está sentado?" "Estou sentado sobre um tronco encanecido pela idade e com uma superfície enrugada pouco confortável." "É engano seu", disse a menina. "Você está sentado sobre um crocodilo adormecido." Com um grito que faria inveja ao próprio Mika, o míope levantou-se e fugiu espavorido, subindo a uma árvore vizinha com uma agilidade felina nada própria de um cavalheiro na sua idade. "Volte aqui", disse a menina. "Você deveria saber que os crocodilos somente são encontrados nas proximidades dos rios. Eu estava apenas fazendo um experimento. Volte aqui." Mas o velho míope é incapaz de descer e pede à menina que faça outro experimento. "Eu o farei", disse a menina. Há uma cobra na árvore, farejando seu pescoço. O míope estava no chão em um instante. É fácil ver que Shaw aprendeu o espírito de uma ciência do comportamento. Inegavelmente a garotinha era uma boa engenheira de comportamentos. Em dois exemplos muito claros de controle por estímulos ela induz a respostas precisas o velhote míope, cujo comportamento não exemplifica, como veremos depois, nem reflexos simples, nem condicionados. Mas se o autor está bem a par das potencialidades de um controle prático do comportamento, não é tão forte em teoria, pois a passagem exemplifica o mal-entendido comum a respeito das realizações da ciência. Raras vezes os fatos da ciência são inteiramente desconhecidos para qualquer criança. O menino que apanha uma bola no ar conhece bastante sobre trajetórias. A ciência pode precisar de muito tempo para calcular a posição da bola em um dado momento, muito mais que o tempo que a criança precisa para calcular para apanhá-la. Quando o conde Rumford carregava canhões no arsenal militar em Munique, demonstrou que poderia produzir qualquer quantidade desejada de calor sem combustão e mudou o curso do pensamento científico a respeito das causas do calor.
Mas não tinha descoberto nada que já não fosse do conhecimento dos selvagens que acendem um fogo com fricção de varetas, ou do homem que esquenta suas mãos em uma fria manhã esfregando-as vigorosamente. A diferença entre uma conjectura informe e um fato científico não está simplesmente na demonstração. Sabe-se há muito que a criança pode chorar antes de ser maltratada, ou que a raposa pode salivar ao ver um cacho de uvas. Aquilo que Pavlov acrescentou será mais bem compreendido se nos detivermos em sua história. Originalmente estava interessado no processo da digestão, e estudou as condições sob as quais os sucos digestivos são secretados. Várias substâncias químicas colocadas na boca, ou quando no estômago, resultam na ação reflexa das glândulas digestivas. O trabalho de Pavlov foi suficientemente excepcional para merecer o prêmio Nobel, mas não estava de modo algum completo. Pavlov continuou preocupado com uma determinada secreção não explicada. Ainda que o alimento posto na boca possa eliciar uma quantidade de saliva, muitas vezes a saliva é abundantemente segregada mesmo quando a boca esteja vazia. Não nos surpreendamos ao saber que isto era denominado de secreção psíquica. E era explicada nos termos que qualquer criança pode entender. Talvez o cão estivesse pensando na comida. Talvez a cena do investigador preparando o próximo experimento lembrasse ao cão o alimento recebido em experimentos anteriores. Mas estas explicações em nada contribuem para levar a imprevisível salivação a enquadrar-se em um relato rigoroso dos fenômenos da digestão. O primeiro passo de Pavlov foi controlar as condições, de maneira a que as secreções psíquicas diminuíssem o mais possível. Planejou uma sala em que o contato entre o cão e o experimentador ficasse reduzido ao mínimo. A sala, tanto quanto possível, estava isenta de estímulos acidentais. O cão não podia ouvir o som dos passos nos quartos vizinhos ou farejar odores chegados casualmente pelo sistema de ventilação. Depois disso, Pavlov construiu uma secreção psíquica, passo a passo. Em vez do estímulo complicado que consistia no experimentador preparar uma seringa ou encher uma vasilha com alimento, introduziu estímulos controláveis que pudessem ser facilmente descritos em termos físicos. Em lugar de ocasiões acidentais nas quais um estímulo poderia preceder ou acompanhar a comida, Pavlov preparou esquemas precisos nos quais os estímulos controláveis e o alimento eram apresentados em determinada ordem. Sem influenciar o cão de nenhuma outra maneira, podia produzir um som e inserir alimento na boca do animal. Deste modo pôde mostrar que o som adquiriu a propriedade de eliciar a secreção, e foi também capaz de estudar o processo pelo qual isto acontece. Uma vez conhecedor deste fato, pôde dar uma explicação satisfatória para toda a secreção. Recolocou a psique da secreção psíquica em determinados fatos objetivos componentes da história recente do organismo. O processo de condicionamento, como foi relatado por Pavlov em seu livro Reflexos Condicionados, é um processo de substituição de estímulos. Um estímulo antes neutro adquire o poder de eliciar a resposta que originalmente era eliciada por outro estímulo. A mudança ocorre quando o estímulo neutro for seguido ou reforçado pelo estímulo efetivo. Pavlov estudou o efeito do intervalo de tempo que decorre entre o estímulo e o reforço. Investigou até onde as várias propriedades dos estímulos podem adquirir controle. Estudou também o processo inverso pelo qual o estímulo condicionado perde seu poder de evocar a resposta quando deixa de ser reforçado, processo que chamou de extinção. As propriedades quantitativas que descobriu não são de maneira alguma conhecidas de qualquer criança. E são importantes. A utilização eficaz dos reflexos condicionados no controle prático do comportamento geralmente requer informações quantitativas. Uma teoria satisfatória faz as mesmas exigências. Não possuindo explicações imaginárias, por exemplo, não podemos estar certos de que um evento do tipo secreção psíquica não seja responsável pelo que estamos estudando, até que possamos prever a quantidade exata de secreção em qualquer momento determinado. Somente uma descrição quantitativa nos dará a certeza de que não há um processo mental adicional pelo qual o cão associa o som à ideia de alimento, ou pelo qual salive porque espera que o alimento apareça. Pavlov pôde dispensar conceitos deste tipo apenas quando obteve uma descrição quantitativa completa da salivação em termos de estímulos, respostas e história de condicionamento. Pavlov, como fisiologista,
Interessava-se em saber como o estímulo se convertia em processos neurais e como outros processos levavam o efeito, através do sistema nervoso, às glândulas e aos músculos. O subtítulo de seu livro é uma investigação da atividade fisiológica do córtex cerebral. A atividade fisiológica era ilativa. Contudo, podemos supor que processos comparáveis poderão finalmente ser descritos em termos apropriados a eventos neurais. Tal descrição virá preencher intervalos temporais e espaciais entre as primeiras investigações históricas do condicionamento e os resultados atuais. Este relato adicional será importante para a integração do conhecimento científico, mas não tornará a relação entre estímulo e resposta mais ordenada ou mais útil à previsão e ao controle do comportamento. A obra de Pavlov foi a descoberta, não do processo neural, mas de relações quantitativas importantes que nos permitem, independentemente de hipóteses neurológicas, fazer uma descrição direta do comportamento no campo do reflexo condicionado. O valor de sobrevivência dos reflexos. Os reflexos relacionam-se intimamente com o bem-estar do organismo. O processo da digestão não pode continuar se certas secreções não começarem a ocorrer quando determinados tipos de alimentos chegam ao estômago. O comportamento reflexo que envolve o meio ambiente externo é igualmente importante. A flexão reflexa, por exemplo, protege o corpo ao afastar rapidamente um pé que pisa algo pontiagudo. A poeira que entra no olho é eliminada por lágrimas, e um objeto rapidamente movido contra o olho é evitado pelo pestanejar. Essas vantagens biológicas explicam certos reflexos em um sentido evolutivo. Indivíduos que mais provavelmente se comportaram de maneira semelhante tiveram maiores probabilidades de sobreviver e transmitir a característica adaptativa à prole. O processo de condicionamento também tem valor de sobrevivência. Como o ambiente muda de geração para geração, especialmente o externo, respostas reflexas apropriadas nem sempre podem ser desenvolvidas como mecanismos herdados. O organismo pode estar preparado para secretar saliva ao estímulo químico na boca, mas não para antecipar esse processo apenas pela visão do alimento, a menos que o aspecto físico do alimento permaneça constante ao longo do tempo e do espaço. A natureza não pode prever que um objeto com determinada aparência será comestível. Por isso, o processo evolutivo fornece um mecanismo pelo qual o indivíduo adquire respostas específicas ao ambiente após experiências concretas. Onde o comportamento herdado é insuficiente, a mutabilidade herdada do processo de condicionamento assume esse papel. Contudo, nem todo reflexo condicionado tem valor de sobrevivência. O mecanismo pode funcionar ao contrário. Certos estímulos, como aparência e gosto do alimento, podem ocorrer juntos de modo relevante, mas também podem ser emparelhados acidentalmente. Muitas superstições são exemplos de respostas condicionadas por contingências não funcionais. Uma criança atacada por um cão pode passar a temer todos os cães. A visão do animal foi associada ao estímulo aversivo, e a generalização ocorre. Essas respostas generalizadas podem ser inúteis ou desadaptativas. Uma pessoa pode reagir agressivamente à visão de alguém que se parece com outra que ela detesta. Mesmo respostas nostálgicas a músicas associadas a experiências passadas provêm de associações acidentais, embora nem sempre sejam classificadas como supersticiosas ou irracionais. Mesmo expandindo a esfera de ação dos estímulos eliciadores, o processo de condicionamento não abrange todo o comportamento. Segundo a fórmula da substituição de estímulos, é preciso eliciar uma resposta antes de condicioná-la. Todos os reflexos condicionados baseiam-se, portanto, em reflexos incondicionados. O condicionamento fornece novos estímulos controladores, mas não novas respostas. Na prática, o uso de reflexos condicionados para controle do comportamento revela seu alcance. Os reflexos relacionados à economia interna raramente interessam a terceiros, mas há situações em que se deseja induzir alguém ao riso, choro ou rubor. A literatura frequentemente promove esse tipo de comportamento emocional por meio de estímulos condicionados ou incondicionados. Estímulos verbais como morte, amor ou tristeza eliciam respostas emocionais em poesia, diferenciando-se do efeito causado pela prosa. Música e pintura também geram efeitos emocionais predominantemente condicionados. O condicionamento é usado para dispor o controle de comportamento futuro.
Na educação patriótica e religiosa, respostas emocionais a bandeiras e símbolos são condicionadas para que sejam eficazes posteriormente. Tratamentos de aversão ao tabagismo ou alcoolismo usam substâncias que provocam náuseas para gerar reações adversas ao consumo. Essas respostas condicionadas competem com o comportamento indesejado. Também se treina soldados para responder emocionalmente ao inimigo por meio da associação de símbolos e imagens com conteúdos perturbadores. Respostas favoráveis seguem o mesmo princípio: associar estímulos agradáveis, como alimentos ou músicas, a produtos ou situações. Publicitários exploram essa lógica ao associar produtos a imagens de garotinhas, bebês ou cenas agradáveis. Algumas vezes, é necessário induzir respostas emocionais que se contraponham a outras. O dentista, por exemplo, enfrenta reações de ansiedade diante de estímulos como a sala de espera ou o som do motor. Livros de figuras, flores e músicas na sala podem eliciar respostas incompatíveis com a ansiedade, auxiliando no controle comportamental. Outro desafio prático é extinguir respostas condicionadas. Para reduzir o medo, por exemplo, expõe-se o estímulo condicionado sem o reforço que lhe deu origem. No caso da gagueira, a extinção de respostas emocionais geradas por experiências negativas depende da exposição controlada à fala em contextos seguros. Se o estímulo condicionado for muito forte, apresenta-se em doses gradativas. Uma criança com medo de cães pode iniciar o contato com um filhote inofensivo. À medida que o animal cresce, o medo se extingue aos poucos. Técnicas semelhantes são usadas para dessensibilização a traumas, como sons de guerra. Começa-se com estímulos vagos e, aos poucos, aproxima-se dos estímulos reais. Se bem-sucedido, o tratamento elimina ou reduz drasticamente a resposta emocional. Comportamento operante. As consequências do comportamento. Os reflexos, condicionados ou não, referem-se principalmente à fisiologia interna do organismo. Muitas vezes estamos mais interessados, entretanto, no comportamento que produz algum efeito no mundo ao redor. Este comportamento origina a maioria dos problemas práticos nos assuntos humanos e é também de um interesse teórico especial por suas características singulares. As consequências do comportamento podem retroagir sobre o organismo. Quando isto acontece, podem alterar a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente. A língua portuguesa contém muitas palavras, tais como recompensa e punição, que se referem a este efeito, mas só através da análise experimental será possível formar uma noção mais clara.